Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Personal Junqueira e eu vim para mais um canal no YouTube para vocês curtirem e tudo mais. E não adianta nada eu começar a colocar dicas, né, e treinamento e tudo mais sem contar um pouco a minha história. Então eu resolvi fazer esse vídeo curto e breve para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, como eu comecei e o que me levou até aqui. Então vamos começar, né? Eu entrei na faculdade aos 17 anos, dos 17 para os 18, né? Então eu saí do ensino médio e já entrei direto. Isso foi em 2014. Então eu entrei na faculdade aqui na Unify, né? Aqui na minha cidade, em São João da Boa Vista. E comecei a fazer desde sempre. Eu sempre quis fazer educação física, desde quando eu estava no ensino médio. Eu gostava muito de esportes e todos os esportes, não só futebol, né, como os homens sempre gostam mais, mas de todos. E isso vem de uma coisa de criança, porque quando eu era criança, a minha família, por parte do meu pai, né, a parte paterna, eles têm uma doença hereditária de problema ósseo. Então, o meu pai tem desgaste ósseo, a minha avó tem, o meu avô teve, os meus bisavós tiveram também. Então eu fui o escolhido da família. Então, como meu pai já tinha esse problema quando eu nasci, e aos 5 anos de idade eu menti para minha mãe falando que eu queria assistir um filme na sessão da tarde, né? E minha mãe acabou me levando no médico falando que então se você tá doente, então vamos no médico, né? Vamos ao médico. E chegando lá, ela perguntou por que eu mancava de uma perna. Então, aí ela me encaminhou para um ortopedista para saber o porquê que eu mancava de uma perna e tudo mais. E eu acabei descobrindo que eu tinha desgaste no fêmur, né, no quadril. O meu acetábulo, que é a cabeça do fêmur, ele não ficava certo no quadril. Então, a minha perna direita ela era assim. Então, eu tinha uma diferença de 3 centímetros de uma perna para outra. E quando eu descobri, os médicos falaram que eu não podia andar e tudo mais, e que eu não podia estar andando, enfim. Foi um escarcéu só no médico, minha mãe saiu chorando, eu sabia que o problema era comigo. Tanto que eu tive que fazer terapia para cuidar disso, né? Só que quando aconteceu isso, eu peguei um médico muito bom na época aqui na minha cidade, que quis tratar do caso. Isso era em 2002 para 2003, então era apenas uma criança de 5 para 6 anos. Então eu fui impedido de fazer todas as atividades que uma criança costumava fazer naquela época, né? Como jogar bola, correr, soltar pipa, brincar, de esconde-esconde, pega-pega, enfim, de todas as brincadeiras eu fui evitado e fui proibido de fazer por conta do meu problema, que até então não tinha uma certeza de como que era. E aí fui pro tratamento, acabei usando um aparelho, né, na perna, que ele era um ferro, era uma fibra de carbono. Então ele ficava inteiramente na minha perna, assim. Eu não conseguia flexionar o joelho ou flexionar o quadril, porque eu tinha que ficar com a perna inteira com ela reta, porque aquilo ia fazer uma pressão, a fibra de carbono que ficava na altura da minha coxa fazia uma pressão muito grande do fêmur no quadril, para com que como eu era pequeno, então tinha essa maneira de corrigir. Como eu era pequeno, então ele fazia essa força para pro meu fêmur e a cabeça do meu fêmur ir encaixando cada vez mais ao longo dos anos. Então a cada 6 meses eu passava com o médico, fui para ACD em São Paulo e tudo mais, foi muito rolo. E eu fui impedido de fazer todas as atividades quando eu era criança. E depois de 5 anos, incríveis 5 anos, eu tirei esse aparelho, depois de muito bullying na escola, enfim, mas não vem ao caso, de perna de ferro, enfim, ciborgue, tudo mais. Eu era gordinho também na época, então... E eu prometi pra mim mesmo que quando eu saísse daquilo, eu ia fazer todos os esportes que eu tinha vontade de fazer quando eu era criança. Então, quando eu parei de usar com 11 anos, de 10 para 11 anos, eu estava na 5ª série já. Então eu comecei a praticar luta, comecei a praticar Muay Thai, comecei a jogar bola, comecei a jogar handball, comecei a jogar vôlei, comecei a correr, fazer atletismo. Então
todas as modalidades no SESI, quando eu estudava lá, eu acabei participando de praticamente todas. E quando eu descobri a educação física, né? Então eu prometi para mim mesmo que tudo que eu fizesse ia ser para ajudar as pessoas, seja lá qual a dificuldade que ela tivesse, que ela me mostrasse, né, a dificuldade dela, seja, é porque eu sou obeso, porque eu tenho problema de joelho, enfim, porque eu não consigo, depressão, então eu abraço a causa mesmo de uma maneira muito grande. Então por isso que eu parti para o personal trainer por conta disso, porque quando eu entrei na faculdade eu falei assim, eu me encontrei. Então todas as opções minhas era em relação à educação física. Quando eu prestei vestibular, quando eu passei em duas federais, mas eu acabei não conseguindo ir por conta de dificuldades financeiras que meus pais passavam na época, e eu já tinha 2 empregos na época, então não podia deixar de ganhar esse dinheiro para ajudar meus pais. Então quem pensa que eu sou de berço de ouro está totalmente enganado. E tudo que eu tenho hoje foi uma conquista de puro mérito meu. Então eu fiquei muito feliz porque quando eu entrei na educação física, quando eu entrei na faculdade, eu participava de todas as aulas, eu venci alguns medos meus, como a natação, que eu não gosto, nunca gostei muito e eu não sou muito fã até hoje. Mas eu fico feliz porque quando eu entrei, e agradeço a Betinha por ter me apresentado a matéria de patologias, né? Mobilidade e patologia. Foi uma matéria que eu me apaixonei, então foi para onde eu quis voltar mais a minha especialização para essa área de patologia, de cuidados e reabilitação das pessoas. Foi quando eu comecei a trabalhar como personal trainer, para cuidar dessas pessoas. Então eu tratei muitas pessoas com muitos tipos de doenças, principalmente ortopédicas, né? Então foi onde eu acabei me apaixonando cada vez mais pela profissão de personal também. Foi onde eu me encontrei cada dia mais e de ouvir a dificuldade das pessoas e querer ajudar o máximo possível, porque do mesmo jeito que eu consegui, com todos os problemas que eu tive, dificuldades, eu acho que todas as pessoas conseguem. Então por isso que eu não desisto de aluno nenhum. Meus alunos podem pode dizer melhor do que eu tento assim, vamos, motivação todo dia, porque não foi fácil passar por tudo que eu passei, mas isso só me ensinou a ser muito mais forte do que eu achava que não conseguiria ser. Então hoje eu tenho aí todo o meu trabalho voltado para cima de patologia, não só de patologia hoje em dia, mas de todos os tipos. Então eu fico muito feliz de saber que eu cheguei hoje, eu tenho recente 24 anos feitos, né? Então, de ter uma clientela que eu tenho hoje, eu sou super conhecido na minha cidade, graças a Deus eu fiz um nome muito bom aqui onde eu trabalho, não só na onde eu resido, mas nas cidades em voltas também. Então eu fico muito feliz por conta disso, de saber que não foi uma profissão por causa de um corpo perfeito, por conta disso, por conta daquilo, mas sim por uma questão de necessidade, de querer fazer tudo o que eu gostaria de fazer quando era criança e não consegui fazer, e de mostrar para as pessoas que elas também conseguem fazer aquilo. Eu acho que tem que ter muita fé, tem que acreditar muito naquilo que você deseja e correr atrás, é muito trabalho duro. Então não foi fácil passar por tudo que eu passei. Mas é isso, pessoal, um pouco da minha história. Então hoje eu trabalho com personal trainer, eu sou muito novo ainda para falar que mas eu quero levar essa profissão por mais 20, 30 anos, o que eu puder ir ajudar as pessoas é importante, e por isso que eu vejo sempre o lado bom das coisas e sempre o lado bom das pessoas também, que eu acho que elas conseguem. Então eu tento trazer lá do fundinho, assim, sabe, lá do fundo da pessoa mesmo, mostrar para ela que ela consegue. Então várias pessoas, vários alunos meus sempre me falaram que eu sempre acreditei mais neles do que eles em si próprios, mas eu acho que é assim, né? Então temos que ser motivadores de pessoas, temos que despertar o lado bom das pessoas. Então eu acho por isso que a educação física me escolheu desde cedo. E é isso, a minha história é essa, é um pouquinho da minha história, e os próximos vídeos serão de dicas, né? Mas eu acho que seria bom falar um pouco mais sobre a minha vida
profissional, de como eu cheguei, de como eu escolhi educação física, de como que foi minha trajetória um pouco até aqui. E quem gostou, quem tocou o coração e de quem achou que a vida foi muito fácil para mim, não é o que não é o que dizem, né? Porque o sorrisão no rosto que eu sempre mantenho, porque eu acho que eu já tive muitos dias tristes na vida, mas nem por isso eu quis baixar a cabeça, né? Então, a pessoa que eu sou hoje, eu sou muito grato por tudo que aconteceu, porque se Deus colocou na minha vida é porque eu ia conseguir vencer. Então, próximos vídeos serão de dicas e fico feliz. Quem não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva, acenda o sininho aqui para não perder nenhum vídeo legal. E os próximos vídeos serão de dicas muito valiosas para a gente treinar em casa. E fiquem em casa, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!